Muito bem-vindos, estimados irmãos e irmãs. Muito boa noite a cada um de vocês que nos acompanha nesta noite de terça-feira. Tá? Hoje, dia 7, dia 7 de dezembro de 2021. Nós estamos nas terças-feiras estudando sempre um tema. E nesse fechamento do tema sobre mordomia, nós queremos estudar a mordomia cristã à luz do terceiro artigo do Credo Cristão. Quando Lutero explica a obra de Deus através do Espírito Santo, como o Espírito Santo trabalha, colabora para nos manter firmes na fé e nos mobilizar para apontar, firmados em Cristo, apontar os olhos de todos para o autor e consumador da nossa fé. Então, o Espírito Santo é Deus, e tem essa função especial na nossa sistematização, e nós queremos olhar a mordomia cristã, as nossas ofertas, a nossa disponibilidade para o serviço cristão a favor de Cristo, a favor da divulgação do Evangelho, como isso se dá. Muito bem, então, tendo isso em mente, nós hoje temos aqui participando o nosso colega ex-estagiário aqui em Duque de Caxias, agora com a designação para Itinga, no Maranhão, Richard Chuamba, e também o senhor José Bonfim e o senhor Francisco e a senhora Valéria, também lá na casa da Dona Maria Rosário, seu Jadir, e a família nos acompanhando. Nós, na presença do nosso Deus, como é de bom hábito cristão, nós queremos invocar a sua presença entre nós e que nos auxilie ao longo dessa meditação. Oramos, você aí, de onde está, junto conosco neste momento de meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai querido, reunidos em torno da Tua Palavra, queremos celebrar a Tua presença entre nós e pedir que também nos conceda o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Espírito de alegria e disponibilidade, para que em tudo quanto fizermos possamos revelar Cristo em nós e através de nós para socorrer, para auxiliar, para salvar outros que ainda não dispõem desta alegria, desta paz que Tu nos dás. Conceda-nos sempre isso, Senhor Deus, sabendo que somos filhos de um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que nos provê tudo quanto necessitamos para o nosso corpo, para a nossa vida e para a eternidade contigo nos céus. Em Teu nome, ó Deus triuno, nós pedimos e confiamos neste encontro. Amém. Muito bem. Vamos pegar aqui e apresentar a nossa tela. Pronto. Tema da mordomia, E gostaríamos de convidar a nossa irmã Cláudia para cantar conosco aí o hino Como é Bonito o Senhor, é o hino 141 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Contigo, Deus de amor.
Muito bem, muito obrigado, Cláudia. Nosso tema, portanto, nesse dia, estudarmos a mordomia cristã à luz do terceiro artigo, né? O Espírito Santo, o dinamizador. Quem já ouviu essa expressão, né? O Espírito Santo dinamizador. O que vem à nossa cabeça quando nós usamos essa expressão acerca do Espírito Santo? O que parece, seu Bonfim, seu Francisco? Pastor, o dinamizador, o verbo dinamizar, né, ele tem o significado de expandir, de fomentar, de aumentar, né? E de expandir. Agora, não sei se exatamente se aplica a esse estudo, né? Vamos lá, a expressão dinamizar é isso. Né? É expandir, dinamizar, né? Fomentar, né? Crescer mais, né? Por aí. Senhor Francisco, tem uma sugestão inicial da palavra que ela movimenta no senhor? Se eu ligo na questão do poder também de Deus, né? Acho que do radical grego aí da palavra tem ligação com o poder de Deus também. Então ele é dinamizador porque ele é que opera no cristão e na igreja, né? O poder de Deus para realizar. Concorda, dona Valéria? Concordo. Eu sinceramente, eu não tinha ainda ouvido, acho que esse termo voltado para o Espírito Santo, eu não tinha ouvido ainda. Para mim é novo. Sim. Mas me dá essa impressão também de amplificar, de repente, até o diálogo, né? E a proximidade entre Deus e a igreja. Não sei, talvez isso. Uhum. Opa, tem alguém querendo chegar aqui conosco. Alessandra. Opa, peraí. Você ativou o som? Sim. Nossa irmã Alessandra, ela tentou entrar aqui. Queria colocar ela aqui para entrar. O que aconteceu? Pedi ela para voltar de novo. Chegou. Richards, a palavra, né, dinamizador com o Espírito Santo. Nós aprendemos ela geralmente, o Espírito Santo é o santificador, né? Faz uma ideia do porquê dessa troca, ou, né, da relação desse verbo com o que a gente aprende do catecismo tradicional? É uma primeira impressão, sem estudo prévio sobre o tema, me soa que o Espírito Santo é aquele também que guia a igreja, né? Então é ele quem dita as coisas, né? Dita o caminho que a igreja vai tomar, dita até porque é a partir dele que nós somos capacitados e a partir dele que nós temos então os dons, a qualificação necessária para também levar adiante o trabalho da igreja. Boa, muito bem. Mais alguém gostaria de fazer a sua contribuição inicial? Pastor, complementando aquilo que o pastor Richards falou, esse termo dinamizador comporta um raciocínio de que ele torna mais viável expandir-se, né, o domínio do Criador, de Deus, na comunidade cristã, né? Através da dinâmica dele, né, nós somos compelidos, somos convidados a participar desse empreendimento maravilhoso que é o cristianismo universal, né, e nos tornarmos um em todos para podermos contribuir com os nossos dons, talentos, com os nossos bens, a darmos a nossa contribuição em benefício da Igreja de Cristo,
levar a palavra do Evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. É por aí, eu entendo. Ok. Muito bem. Vocês... Pois não, pode falar. Acho que é só o eco mesmo. Pastor, Pois não, Francisco. é assim, também, eu, assim, também tenho um pensamento, né? Até do nome desse título, dinamizador, desse termo, né? Que o dínamo, né, ele gera energia, né? Então, não vamos dizer que o Espírito Santo seja energia, que não é a pessoa. Mas é como ele nos confere energia, ou seja, confere energia ao crente e à igreja, né, a força, a potência para realizar as obras que são necessárias. Isso, muito Na obra bem. de Deus. Né? A palavra, né, dinamis, né, lá do termo grego, como foi colocado aqui por vocês, né, a origem, como vocês já citaram aí, vem do grego, realmente vem do grego, dinamis, né? Dinamis é força, né? Diferente do que a gente traz para o português, né, dinamis, o dinamite, né, que é uma explosão, não é nesse sentido, mas é realmente essa força que promove a dinâmica, ou seja, pensemos um relógio, né? Toda a dinâmica de estar tudo entrelaçado uma coisa com a outra, a vida da igreja se dá e sustenta, né, pelo mover do Espírito, né? É essa força motriz, essa força impulsionadora é Deus, né? A igreja segue em frente, né? E isso é alegria em todo momento, porque a igreja segue em frente, apesar dos nossos retrocessos, né? Ela segue em frente porque é Deus quem está na dinâmica da fé, da conversão, na dinâmica, inclusive, né, do sentido do mundo. Nós caminhamos sem volta para o encontro com Cristo, né? Todos nós. E se essa é a corrente do rio, né, nós nos sentimos como cristãos felizes porque nós sabemos para onde isso vai levar e nós podemos seguir nessa corrente, né, essa força motriz da igreja junto e a favor do Espírito Santo, colaborando, ou seja, deixando de ser aquela pedra de entrave, né? Essa é a mudança de mente que vai acontecer. O Espírito Santo é quem move a igreja, quem move a cada um de nós, né? Tomando consciência de que Ele está controlando a nossa vida, cuidando, zelando da nossa vida, nos firmando em Cristo Jesus, uma oração constante que podemos fazer a Ele é assim: Senhor, me ajuda, me dê sabedoria, presença na minha vida para que eu, né, não atrapalhe com a minha velha natureza, com os meus, né, com as minhas questões que vão contra Ti, de achar que eu tenho controle, domínio contra Ti. Isso nós vamos estar dando uma olhada aqui mais à frente nesse tema. E escolhi trazer esse ponto, né, dinamizador, para trazer mais esse aspecto da força motriz do que, como a gente conhece, então, no catecismo, né, a obra da santificação, né, que é esse trabalho, também está engajado nisso, né, que fala mais sobre como nos tornamos ou somos conservados em santidade como igreja, né, firmados em Cristo, pela ação do Espírito Santo. Essa é uma maneira de olhar a obra do Espírito, né? A outra é essa de você compreender ele como a força que movimenta e que sustenta em harmonia a igreja nas suas diversas frentes, nas suas diversas necessidades de atuar no mundo, né, o reino de Deus. Então, cada um com os dons, ele confere os dons, ele confere a mobilização, capacita, né, sustenta, guia, então, a igreja, né, até o dia do encontro com Cristo Jesus. Então, é mais ou menos nesse caminho que nós estamos olhando essa palavra, né, esse conceito dinamizador. A obra do Espírito Santo, deixa eu me colocar aqui numa posição que atrapalhe menos. A obra do Espírito Santo consiste em despertar o ser humano para o arrependimento, de dar a ele a fé pelo Evangelho, de uni-lo em uma comunidade redimida, tá, a igreja, de fortalecê-lo para a vida cristã e guiá-lo no caminho da administração de uma vida coerente à vontade de Deus. Bom, tudo isso aí é um supra-sumo
aquilo que Lutero traz para nós na explicação no artigo do terceiro artigo do Catecismo Menor, quando ele vai explicar que não existe igreja sem o Espírito Santo. Né? Olha o que ele traz aqui para nós. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Lutero não tira essa declaração do nada. Né? Lutero, a despeito do que hoje falam muitos cristãos, muitas igrejas, né, de que eu posso escolher por Jesus, Lutero olha para dentro da Escritura e pelos testemunhos que o apóstolo Paulo dá muito claramente também em suas cartas, né, de que nós somos, por natureza, espiritualmente mortos e inimigos de Deus. E que toda a ação humana, né, nessa diretiva, em direção à cruz de Cristo, em direção ao Evangelho, em direção a confessar Jesus Cristo é o meu Salvador, ela se dá pela força dinâmica do Espírito Santo. Né? Ele age através das suas próprias engrenagens. Ele utiliza os meios da graça, as ferramentas de Deus para nos voltar os olhos, né? Nos fazer nos arrependermos e ficarmos fixados em Cristo como a âncora da nossa fé. Aí continua ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Tá? Me conservou, chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Tá? Então, as ferramentas que o Espírito Santo utiliza para essa dinâmica. Tá? Toda a vida da igreja está assentada sobre as ferramentas que o Espírito Santo concede para que nós aqui, nessa dinâmica, nos mobilizemos para instruir, apoiar, consolar, né, e orientar irmãos para seguir o mesmo rumo que nós. Assim também, aí diz o texto, né, assim também ele chama, congrega, ilumina, santifica toda a cristandade na terra. Né? Lutero tem consciência, quando ele está trazendo isso, ele vai expandir isso em outro momento, de que a fé que hoje ele tem e que ele a confessa, né, e cada um de nós confessa individualmente, ela não é algo que você vive na particularidade. Eu trouxe isso, de certa maneira, no sermão do fim de semana. Né? Quando nós nos mobilizamos em conjunto, eu não sou uma linha de anzol, lembrem disso, né? Eu falei no sermão passado, eu não sou uma linha de anzol, eu faço parte de uma linha, toda a mesma linha, mas entrelaçado uns aos outros, formando o que nós podemos dizer assim, uma ilustração, uma grande rede. Né? É uma linha. Quem é essa linha? Quem é que nos firma numa única linha? É Cristo. Cristo é o fundamento. Né? E nós estamos engendrados, agarrados uns aos outros, e é nessa mobilização coletiva que a igreja atua no mundo. Né? Realizando grandes obras, orientando cidades, sociedades, né, congregações, né, famílias, né, a partir da fé de cada um, né, ou a fé em cada uma cada uma das pessoas na cristandade. Lutero vai dizer assim, bom, o Espírito Santo santifica e firma toda a cristandade na terra e em Cristo, e em Jesus Cristo conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente, todos os pecados. E no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e me dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Um ponto muito importante que ele destaca aqui é a presença do perdão como uma das marcas da igreja cristã. Né? A igreja, ela se mostra a igreja de Cristo por meio do perdão. Né? Quando há, tanto no aspecto de reconhecer ou receber o perdão de Cristo Jesus, como no compartilhamento desse perdão. Nós finalizamos o ano agora, o ano eclesiástico, com essa temática da nossa igreja. Né? Firmados em Cristo, compartilhamos perdão, vida e salvação. Então, a ideia da confissão, da absolvição, dos sacramentos, como essas ferramentas de mobilização e atuação da igreja. No dia derradeiro, ressuscitará a mim todos os mortos. Né? A ideia de que esse é o Espírito Santo quem está por trás da dinâmica, tanto de conservar na fé, quanto fazer
ressurgir dentre os mortos no dia derradeiro. E, por causa de Cristo, né, todos os crentes herdarão a vida eterna. Pois bem, quem conhecia, eu estou perguntando inicialmente assim, quem conhecia essa explicação? Por favor, pode falar. Oi? Pode falar? Sim. A expressão dinâmica, ela agora está mais clara. É que, através o Espírito Santo administra de forma dinâmica todos os instrumentos da fé, conforme citado. Ele administra de forma dinâmica, ou seja, de forma dinâmica, harmônica e em ordem, de modo a não confundir os irmãos que se dedicam ao estudo da palavra. Agora ela ficou mais clara, né? Ele administra de forma dinâmica os instrumentos da fé, o Espírito Santo, né? Isso aí. Okay? Isso aí, seu Bonfim. Correto. Bom, como eu perguntei, essa explicação de Lutero ela é novidade para alguns de vocês ou já tinham lido, já tinham escutado ela? Confesso que não tinha estudado, não. Opa, que bom. Temos novidade. Eu já andei lendo, pastor. Certo. Ela tá bem descrita tanto no Catecismo Menor, né, também no Catecismo Maior, já que o senhor tem acesso aí ao documento, né? Dá para dar uma mergulhada boa, assim, de entender. E aí, lógico, né, para quem quiser fazer esse estudo, a gente pode trazer em outro momento também, né? É um bom argumento estudarmos sobre isso para aqueles que olham para as igrejas históricas, né? Por exemplo, a igreja luterana, vão dizer assim, não, as igrejas históricas anularam o Espírito Santo, né? Nós precisamos trazer à tona, né, evidenciar as obras do Espírito, a ação do Espírito. Se nós olharmos, né, com toda a simplicidade, o que Lutero, o que as nossas confissões trazem, por exemplo, a explicação acerca da obra do Espírito Santo nas confissões, né, no credo, por exemplo, nós vamos dizer assim, não existe igreja sem o Espírito Santo, ele está presente em tudo. Né? Só existe uma santa igreja, né, sobre a terra por causa do Espírito que habita em nós e nos move para seguir em frente, nos firma em Cristo Jesus. Cristo é o objeto da nossa fé, mas o gancho que me faz, que me agarra, que me prende a Cristo, seria, nesse sentido, o Espírito. Né? Já trouxemos aqui outras ilustrações nesse sentido também, como numa peça de teatro, o Espírito Santo é aquele que dá a luz, né, ao que acontece no palco. Sem ele, eu não vejo, não compreendo toda a dinâmica da salvação, o amor de Deus, é o que Jesus revela lá em João 3,16, por exemplo. Pois não? Oi? Pode falar. O Espírito Santo é o elo de ligação entre o cristão e Deus, né? Através de Jesus Cristo, né? Ele é o pacificador, é o santificador, né? E é maravilhosa a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém está dentro da igreja se não for por obra do Espírito Santo. Matou a charada. Não existe ninguém que sente num banco de igreja se não for movido pelo Espírito Santo. Matou a charada. Amém? Então, continuando aqui... Desculpa, estou me confundindo. Sim, pode falar. Nos botões. Sim. Não, eu estou me confundindo nos botões, mas agora está ok. Diz o texto aqui, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Lá na carta de Paulo à igreja de Filipos, ele vai trazer esse aspecto, dizer que como essa dinâmica, como essa mobilização ela se dá.
né, é o projeto ou a ação de conversão que o Espírito Santo opera em nós. Né? Uma mudança de mente, uma mudança de atitude, né? Uma mudança de posicionamento, de comportamento. Né? Como quando o apóstolo Paulo vai falar, né? O Espírito me trouxe, através da palavra, o entendimento da lei. Quando não tinha lei, eu não tinha consciência do que era o pecado. Mas, né, pela palavra, a lei me acusa do pecado, né, me aponta os meus erros e também me prende de novo ao Evangelho. Mas tomando essa primeira parte, né, o Espírito Santo age pela palavra e me traz a consciência que aquilo que eu fazia antes, sem qualquer remorso, ou achando que estava com a consciência super tranquila e de paz, de boa, né, agora já me incomoda. Quem é que está operando essa nova mentalidade? Né? Essa metanoia? É o Espírito Santo. Né? Por isso que está dizendo aqui nesse texto para nós. Mais um texto aqui para a gente dar uma olhada. Né? Portanto, meus irmãos, né, lá em Romanos 12, ele está falando sobre santificação. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Metanoia, né? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Né? Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está instando aos cristãos de Roma, né, no primeiro século, para que deixem de ser empecilhos, deixem de ser rebeldes quanto à ação de Deus. Mas entendendo que a obra de Deus, ela é uma obra boa e ela tem um propósito, ou seja, para que todos conheçam a verdade, conheçam acerca de Cristo Jesus, de todos os meios possíveis, né, que nós nos coloquemos antes de tudo. Senhor, toma a minha vida, eu inteiro, tudo que sou, né, obra de tuas mãos. Tu criaste, tu redimiste, e agora, como santo filho, eu me coloco. Toma a minha vida nas tuas mãos. Né? Eu vou puxar aqui a sardinha do nosso colega Chuamba. Né? Sai lá de Linhares. Sai lá de Linhares. Se coloca na jornada, vai para o Rio Grande do Sul. Como ele dizia há muito tempo atrás. Eu estava lá, eu tocava nos cultos, né? E aí o pastor me fez um convite. Poxa, por que você não vai para o seminário? Né? Você tem um jeito legal, um jeito de acolher. E aí ele se coloca, ele deixa a corrente, né, levar, fazendo a sua tarefa, se esforçando no sentido de aprender o que tinha que ser aprendido, né, colocar o seu dom na área de música, da instrução, à disposição, e chegou a final, né, depois a gente conversou esse tempo atrás aí, né, cara, para onde você for, que Deus abençoe. Se vier aqui para o Rio de Janeiro, vai ser muito bem-vindo, como já foi da primeira vez, né? Mas agora, se colocando nas mãos do Senhor, o Senhor está chamando ele lá para o interior do Maranhão. Né? Já vi antes dele mesmo a cidade para onde ele vai. É uma cidade com 26 mil habitantes, uma cidade com muita gente, assim, uma tradição de luteranos que vieram de outras cidades, né, o interior. Uma cidade, a igreja muito bem localizada na cidade. E eu disse esse final de semana, quem esteve no culto comigo, né? Falei, cara, tem que mandar alguém lá. Não tem muita coisa por perto, ou seja, não tem muitas igrejas luteranas por perto. 600 quilômetros, 300 quilômetros do outro e tal. Tem que mandar alguém lá que aguente o rojão. Né? Não dá para ir qualquer um. Um cara que passou pelo Rio de Janeiro, ficou tranquilão durante um ano aqui no estágio, tá mais do que pronto para ir para lá. Tá aí, tá nas mãos do Senhor. Né? O que antes, eu tenho certeza, né, como eu também recebi, dá uma tremedeira nas pernas que você não sabe para onde você vai, quem está lá, pai, mãe já está longe, né, visitar só uma vez por ano, talvez, né, mas, acima de tudo,
A igreja de Deus está lá, o Espírito Santo já está lá. Você é mais uma peça nessa engrenagem, né? É isso, coloca a tua vida, né, como um sacrifício vivo, dedicado e agradável a Deus e ao seu serviço, né? É por aí, Richards? O pastor Éder disse uma coisa numa das reuniões que nós tivemos. Ele virou para nós e falou assim: olha, para onde vocês forem, tenham certeza que Deus não vai contigo. Aí a gente ficou olhando assim, ué, como assim? Não, ele já está lá. Já está lá. É mais ou menos nesse sentido, né? A gente às vezes fica muito com... E aí eu falo da turma no geral. Tem muito pensamento de estar longe, de ir para longe, ou coisa nesse sentido, né? Mas, na verdade, não. A igreja está reunida onde você estiver, porque o Espírito Santo vai estar contigo, que Deus vai estar contigo, né? E é mais ou menos nesse sentido. Isso aí. Seu Bonfim? Eu gostei dessa do pastor Richards, hein? Vou acrescentar ela no meu acervo de frases bíblicas, porque até então eu tinha uma que um pastor da Penha falou para mim: olha, se Deus fosse atender a todos os nossos pedidos, nós éramos muito infelizes, porque nós não sabemos o que é melhor para nós, só Deus. Às vezes nós pedimos coisa a Deus, né? E Ele não nos atende. E a gente fica, às vezes, por vezes, fica chateado, fica triste, fica magoado. Mas não é, porque Deus sabe por que não nos atende. Quem somos nós para comandar nossa própria vida? Nem a nossa autodeterminação consegue realizar aquilo que Deus, com maestria, realiza na nossa vida. Então, eu gostei da frase do Richards, hein? Parabéns. Viu, Richards? Essa foi para mim. Essa do seu Bonfim foi para mim. Eu fiquei sexta-feira até o sábado, meio-dia, fiquei assim também meio cabrunhado. Falei assim, poxa senhora, eu queria que o menino viesse para cá. Não, não vai, então tá bom. Então, obrigado, seu Bonfim. Foi para mim. Então, olhando aqui, desculpa, eu passei, né? Como Deus trabalha, Deus age, né? Deus age, nós já vimos isso lá atrás, nas primeiras lições. Deus age por meio, enviando o seu Filho ao mundo, não espera que nós demos o primeiro passo, né? Ele é quem faz isso através de Cristo Jesus, e todo aquele que confia, e essa confiança é sustentada pelo Espírito, né? Em Cristo como nosso Redentor, ele está chamando, ele está agora buscando esse povo que estava, como diz o apóstolo Pedro, né? Vocês que antes não eram povo, né? São raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, né? Para proclamar as obras daquele que vos chamou das trevas para a luz. Então, Deus age, chama, capacita, orienta e usa para isso instrumentos, a palavra e a Santa Ceia. De novo, no fim de semana eu falei sobre isso, né? O cristão que ele se assenta sobre a sua arrogância, a sua vanglória, dizendo, não preciso, né? Posso passar 1 ano sem estar na companhia dos meus irmãos, 2 anos, né? Não sinto fome nem sede da palavra, precisa muito, né? Não sou eu quem falo, é Lutero mesmo quem diz, enfia a mão debaixo do peito, né? Sente, tem carne? Então, você ainda não é anjo, portanto, precisa se valer daquilo que Deus dá, né? A palavra, a Santa Ceia, sentir fome, se nutrir, porque a nossa batalha, a nossa luta é diária. E temos inimigos fora e inimigos dentro, né? O inimigo dentro, que é a nossa consciência ainda corrupta, né? Então, diante de tudo que Deus faz com seus instrumentos, o ser humano agora responde a partir da fé e da gratidão. Então, todo o nosso agir, a nossa mordomia, né, o nosso serviço cristão no mundo, ele se dá como resposta. E olha que aspecto interessante. Não é uma resposta de favor. Olha só, eu vou te fazer um favor, ó Deus. Não é isso. Né? É um chamado que você se coloca para seguir. Né?
como nós falamos na semana anterior, eu pertenço a Cristo, né, nós confessamos, né, para que eu lhe pertença e viva submisso a Ele, né, segundo a sua vontade, cumprindo o seu propósito, a sua ordem. Vão e façam com que outros também sejam meus discípulos, né, batizando e ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Quem nos sustenta nessa caminhada é, portanto, o Espírito Santo. Mais um ponto aqui. Quando buscamos a palavra e a Santa Ceia, estamos nos colocando ao dispor de Deus para que o Espírito Santo nos encha de bênçãos espirituais. Essas bênçãos, né, guiarão os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso modo de viver e administrar da vida aqui, enquanto não se concretiza a nossa total e completa redenção. Tá? Então, é nessa caminhada de serviço, tá? Em outras palavras, dizendo isso. Enquanto eu estou caminhando, eu preciso me nutrir, para não fraquejar no meio do caminho. Tá? Para não confundir o meu propósito. Por que eu sou igreja? Por que eu estou na igreja? Para que serve a igreja no mundo? Em outros estudos nós já falamos, a igreja cumpre como parte do seu trabalho a ação social. Por exemplo, a congregação em Campo Grande realiza o seu bazar social a partir das ofertas, doações de outros irmãos. A igreja já produziu serviços de acolhida, de hospitalização. Tá? Isso hoje acabou ficando sob responsabilidade do Estado. Né? A igreja não se ocupa com isso como tarefa principal. Importante dizer isso. A igreja pode cumprir muitas das obras de amor no mundo. Contudo, ela não pode perder o seu principal objetivo. Por que é que existe igreja no mundo? É para socorrer os pobres? Também. É para promover a equidade, a justiça e pensamentos políticos de equidade? Também. Mas se a gente deixar de fazer isso, vai haver outras instituições que vão fazer. A igreja, se ela deixar de pregar o evangelho, quem é que assume essa função? Qual é a ONG que vai dizer assim, não, pode deixar que daqui para frente nós vamos nos ocupar com isso? Não tem. Qual é o órgão do governo, de qualquer governo, que vai fazer isso? Não vai. No muito vai entrar pela ação do poder. Estados teocráticos autoritários. Então essa é uma função, uma obra primordial da igreja, que ela não pode abrir mão. Então, enquanto cristãos no mundo, essa é a nossa força motriz. Eu estou no mundo para compartilhar Cristo. Como que eu compartilho Cristo? Paulo já nos disse, de todos os modos possíveis, com todas as ferramentas, com todas as pessoas, fazer de tudo com todos para que leve esse evangelho ao maior número de pessoas. Certo? Dá mais um avanço aqui. Mas não podemos nos esquecer das palavras e advertência de Jesus. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. De que maneira esta palavra de Jesus serve de advertência a nós, irmãos? Por favor. Como que essa palavra ela serve de advertência? Dica. No sermão do fim de semana tem dica. Tá? No sermão do fim de semana, a mensagem lá, o texto de Lucas, tem dica. Pode falar. Sei que vocês estão doidos para falar. Calma, um de cada vez. Vou deixar o Richards começar. Pronto, beleza. Deixa eu ir ali pro YouTube e ouvir o sermão primeiro, então. A gente tende muito a olhar mais para essa segunda parte, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, e ir mais pelo lado do que nós fazemos, né? A partir dos nossos próprios atos, né? E aí eu lembro aquela passagem
em que Jesus está dizendo: vinde benditos do meu Pai, vocês que fizeram isso, isso e isso, né? Aí ele cita algumas coisas boas, né, que eles fizeram, quando vocês me viram com sede e me deram de beber, quando vocês me viram nu e me vestiram. E o interessante é que essas pessoas, elas não entendem quando elas fizeram isso. E a gente tende a olhar isso com a naturalidade do que as obras são. Mas, na verdade, a resposta está no começo, né? Que são os abençoados de Deus. Os abençoados são aqueles a quem Deus estende a mão e dá o seu espírito, derrama o seu espírito. Então, se faz a vontade de Deus aqueles que estão com o seu próprio espírito e não contristam, ou não deixam o espírito zangado, puxando Isaías 63, né? Aqueles que deixam o espírito de Deus zangado é aqueles que não ouvem a palavra de Deus, é aqueles que dizem não a essa obra, no sentido de que nega a obra de Cristo, né? Se eu não dou ouvido que a salvação vem de Cristo, vem de Jesus, então nós estamos caminhando pela nossa própria conta e dizendo: não aceito isso, eu quero fazer por conta, quero fazer sozinho, eu quero tentar ser salvo, quero tentar cumprir os mandamentos, né? Ao invés de guardar os mandamentos, ao invés de refletir. E é mais ou menos nesse sentido de fazer a vontade de Deus, em ouvir a voz do bom pastor, em deixar as coisas vir naturalmente a partir do viver a fé, viver a palavra. Muito obrigado. Alguém é outro que assistiu, que acompanhou o sermão? Dona Valéria, seu Francisco? Pastor, na minha visão, está muito ligado assim, eu faço aquela ligação com o que o Tiago fala sobre a fé sem obras, né? Porque se a gente fizer as coisas só na nossa força, né? Ainda que a gente consiga realizar algo, ou seja, mas sem a fé em Jesus Cristo, sem reconhecer o senhorio dele, o poder, a capacidade que só ele pode nos outorgar, só Deus pode nos outorgar, na verdade essas obras vão ser vazias. Na verdade, nós não vamos ser verdadeiros servos, né? Aí a gente vai dizer: Senhor, Senhor, mas vai ser vazio, porque a gente não está reconhecendo, na verdade, a obra de Deus na nossa vida. Ou seja, a gente tem que realizar de acordo com o quê? Com a fé em Jesus Cristo. Se nossas obras, esse Senhor, tudo vai ser vazio. Bem colocado, bem colocado. Richard, depois acho que o seu Bonfim pediu a palavra. Richard? Complementando isso que foi dito agora, é isso que vem a seguir, né, nessa mesma fala de Jesus, né? Porque aqueles que não fizeram, talvez é aqueles que digam, né? Mas eu vivi uma vida regrada, eu vivi uma vida em cima dos 10 mandamentos, eu fui bom, eu fui isso e aquilo, mas na verdade não, você não está com a fé, você não tinha a fé verdadeira, né? E é bem nesse sentido, né? Você pode até tentar, tem essas religiões, essas denominações também que dizem ser cristãs, que tentam nos ensinar que nós devemos fazer caridade, nós devemos fazer aquilo, nós devemos ser bom e tal, porque é isso que importa. E aí vem a pergunta: será que é isso mesmo que importa, né? É claro, a fé é mais importante, e a vivência da fé faz com que essas coisas venham, como o Tiago vai dizer, né? A fé sem obras é morta por causa disso, né? Isso. Só para fechar, seu Bonfim, te recolheu a mão ou queria falar ainda? Só complementando aquilo que o senhor falou sobre a importância da igreja no mundo, é inquestionável a igreja no mundo, a importância, o papel da igreja no mundo, mesmo porque a civilização humana, ela teve na igreja, ela teve na religião cristã uma importância incomensurável. E através da igreja, Cristo, e através do Espírito Santo, Deus realiza aquilo que foi o verdadeiro projeto dele,
tornarmos uma única família, família de Cristo. Foi o propósito dele. Eu vim para que todos fossem um. E não há nenhuma comunidade maior do que a comunidade cristã na face da Terra. É essa observação que eu gostaria de deixar para compartilhar com os irmãos, tá? Obrigado. Como nós falamos, né, a dica, né, a dica no sermão do fim de semana é que é o chamado, a demonstração que João Batista faz quando os seus ouvintes disseram assim: nós somos descendentes de Abraão. Né? Ou seja, clamar Senhor, Senhor, como se fosse apenas uma palavra mágica, né? um selo mágico, uma classificação já de eleito e, portanto, não tem nada que me tire daqui, né? Mas se assentar sobre uma confiança vã. Né? Lembre que o texto fim de semana, lá Lucas 3, né? João Batista admoesta muito claramente, né? Não arroguem para vocês, né, dizerem somos descendentes de Abraão, porque Deus é capaz de fazer com que dessas pedras surjam, né, se façam descendentes de Abraão. Né? Então, não é pela palavra vazia em si, se ela não estiver assentada, e aí sim, retoma as palavras do seu Francisco, né? Reconhecer Cristo, uma vida de arrependimento é uma vida vinculada a Cristo Jesus. Né? Eu confio nele como meu sustentador. As minhas obras se dão não porque eu seja excepcional, mas porque, pegando agora a fala do Richards, né? Mateus 25, 31, a surpresa daqueles que são os abençoados por Deus, né? Vinculados em Cristo Jesus. Não sabia que as minhas obras eram tão importantes. Não. Em mim elas são. E os outros que dizem assim: mas Senhor, quando foi que deixamos de fazer? Vocês não estavam firmados, né? Eles não estavam vinculados, não estavam com o selo de abençoados pelo Pai. O selo sou eu, é Cristo. Tá? Então, nesse sentido, essa é uma advertência, que eu não seja arrogante em acreditar que, de fato, as minhas obras são boas porque eu decidi que elas sejam. Tá? Não é porque sou eu quem está fazendo, mas é porque, aí eu pontuo, né? É importante que eu me coloque à disposição do Espírito Santo e em consonância, em concordância com os meus irmãos na fé. Nós poderíamos ser cristãos isolados? Olha, alguns até arriscam, né? Mas quando nós fazemos parte de um sínodo, de uma igreja, nós falamos com grande alegria. Estamos enviando novos pastores para fora das fronteiras do Brasil. Mas quando nós lembramos isso, né, nós precisamos, assim, botar a mão na consciência. Desde aquela família que acolheu, que instruiu, por exemplo, vamos pegar aqui o Richarles, instruiu ele durante todos os anos, catecismo, seminário, a instrução do seminário, enviar para o estágio, ser, digamos, testado no estágio. Hoje, né, ele e outros aí que estão indo para fora do país, né, não é o caso do Richarles, mas estão indo para fora do país, são dois sínodos, o sínodo brasileiro e o sínodo americano, para manter um pastor, para manter um grupo de numa missão num país que está sofrendo com o ceticismo, né, o esfriamento da fé, como a África, como a América Central, né, e outros países. Então, olha quanta gente, entende? Sim, é um projeto que eu penso, mas não é que eu pense sozinho, eu penso, compartilho ele com outros, e sob a bênção do Espírito Santo, sobre essa força motivadora, esse projeto vai caminhando dia após dia. É estar em consonância com a vontade de Deus. Então, olhando aqui, crer, portanto, é viver. Vocês trouxeram bem isso, a correlação com Tiago. Né? Não é apenas de palavras, mas de atitudes. Vocês dizem que creem, né, que têm a fé, mas não mostram com as suas obras. Eu, com as minhas obras, diz Tiago, mostro para vocês a minha fé. Ela está assentada, né, nessa obra de amor, nesse servir ao próximo, nessa mordomia que vem a partir do que eu tenho, do que eu já recebi em Cristo Jesus. Portanto, testemunhar, confessar é testemunhar com a vida. E aqui, o que isso tem a ver com essa história desse casal? Resumidamente, né, que Atos 5, 1 a 11, nos lembra quem? Casalzinho, né? Ananias e Safira.
Deixa eu ler rapidamente aqui o texto e aí depois eu passo a palavra. Ananias e Safira, né? Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Primeiro detalhe, né? Quem está ali como interlocutor com Ananias? É Pedro. Mas ele está questionando, e é um ponto forte. Você mentiu não para mim. Você mentiu para o Espírito Santo. Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. Olha que interessante. A gente vai falar um ponto mais à frente, né, de todo esse processo, a questão e o lugar do voto. Né? Antes de você vender, era seu. E depois de vender, o dinheiro também seria seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Essa parte aqui é que todo mundo fica incomodado. 3 horas depois, olha só. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, o culto estava rolando ainda, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. E não é para pouco, né, pessoal? E não é para pouco, né? Não quero trabalhar esse texto sobre o aspecto da lei. Eu acho que a lei fica muito evidente, mas eu quero trazer nuances do evangelho dentro desse texto. Tá? A ideia que está passando por trás aqui, para a gente entender muito dessa mobilização de Ananias e Safira, é importante a gente entender um pouquinho do contexto lá no capítulo 4. No final do capítulo 4, é dito que a igreja, movida pelo Espírito Santo, unida, né, pela palavra, pela pregação dos apóstolos, né, olhavam cada um para as necessidades do próximo e ninguém considerava seu somente aquilo que possuía. Tinham consciência de mordomia. Eu estou administrando, isso pertence a Deus, eu vou administrar. E é destacado no final do capítulo 4 uma oferta, se não me engano, acho que é de Barnabé, que tinha um terreno e pegou, e como um exemplo, acho que é interessante de observar isso, como um exemplo, né, o evangelista Lucas, né, aqui nesta carta que é o autor, ele não dá isso como lei, mas é um exemplo que ele lança. Ele traz o exemplo de, se não me engano, Barnabé, comunidade cristã, isso, Barnabé, José, né, chamado Barnabé, que ofereceu uma oferta voluntária daquilo que ele tinha. E aqui a gente tem um tema muito importante, que é a multiplicação de talentos. Tá? Daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu me proponho a fazer em nome de Cristo, Deus abençoa. Deus faz com que isso se multiplique e atenda e sirva a muitas outras pessoas. Barnabé, movido pelo Espírito Santo nessa consciência de mordomia a partir do Espírito, ofertou do que ele tinha e beleza. Na sequência, fala de Ananias e Safira, o que me leva a induzir o seguinte, né? Por que Lucas escolheu essa história? Uma oferta positiva e, na sequência, uma oferta negativa. Né? Qual é a motivação da minha oferta, do meu ofertar? Barnabé ofertou. Ananias e Safira provavelmente pensaram, bom, nós temos aqui também um terreno, tá? Dá para a gente ofertar uma parte disso, afinal de contas, se o Barnabé fez, vamos fazer também. Né? Aquela mobilização já não de uma vontade, de uma questão voluntária, mas assim,
Ficou bonito, todo mundo lá reconheceu, bateu palma. Para nós também, vamos lá. Né? Eu toco nesse ponto, é uma hipótese. Né? Mas eles foram ofertar, disseram, do nosso terreno, vamos doar o terreno X. Não está no texto, mas o que me leva a induzir o aspecto da multiplicação de talentos. Se eu digo, eu vou ofertar um bolo, vamos começar assim, um bolo, para um dia de ação da igreja, eu vou dar um bolo. Tá? Eu escolho pegar o meu bolo, fiz aquela... Né, o custo, eu sei quanto vai custar, eu mais ou menos imagino quanto vai dar e eu levo o bolo. Eles fizeram isso com o terreno. Pegaram o terreno, olha, esse terreno aqui, fizeram um voto entre si, vamos dar esse terreno, vamos botar esse terreno à venda. O que vender, do que valor que entrar, nós vamos dar para a igreja, como ajuda, assim como Barnabé fez. O que aconteceu no meio do caminho é que eles pensaram, por exemplo, o terreno vai valer X. Hoje vamos botar aí 50 mil. Né? 50 mil reais no terreno. Botou o terreno para venda, eles pensaram. Quando apareceu alguém, quanto é que o senhor quer no terreno? Faz a sua oferta. Olha, eu vou oferecer 120 no terreno. 120, Safira aí. 120, nós queríamos 50. Né? Tá bom demais. Aí é que entra o texto. Né? Daquilo que ofertaram, se propuseram a fazer, Deus multiplicou muito mais e aí começa o coração. Né? Poxa, a gente pensou em 50. Né? Não. Na verdade, vocês pensaram em oferecer o terreno. No meio do caminho entrou a ideia de quanto ele valia, de como é que eu posso agora ficar com uma parte disso. E aí entra o texto. Né? Parte do valor que arrecadaram com o terreno, que era a oferta, né? Eles recolheram e fizeram um acordo entre si de deixa calado, não fala para ninguém, só nós dois estamos sabendo, e leva o caso à frente. Tá? Tudo o que acontece, né, nesse sentido, a liberdade, que o texto está falando para nós, a liberdade do voto. Antes o terreno era seu, e você não tinha obrigação nenhuma de colocar esse terreno diante de Deus para multiplicação. E vendendo o terreno seu, também você tinha liberdade, todo o dinheiro era seu. Mas quando você fez um voto, você não fez o voto diante dos homens. O seu voto foi diante de Deus. E ainda que tenha sido no segredo da intimidade da sua casa, você e a tua esposa, você e a tua família, isso não está diante de uma assembleia da igreja, não está diante de um ministro da palavra, está diante do Senhor. E é importante que nós oremos e tenhamos bem claro aquilo que queremos fazer dentro da liberdade cristã que o Senhor nos dá, né? De podermos dizer assim, Senhor, vamos fazer isso sob a tua bênção. E guarde o meu coração, né, contra, e a gente está vendo aqui um exemplo, né, contra as tentações do inimigo, contra as tentações da minha velha natureza. Para que eu não queira mudar no meio do caminho. Que tudo seja transparente aos teus olhos. E que eu não pense que eu possa, no meu segredo, como eu não falei para ninguém, como não tem um documento escrito, né, que agora eu posso mudar no meio do caminho. É o que me chama a atenção nesse texto. Há uma liberdade, uma doação do Espírito Santo, né, que abençoa cada um, que faz multiplicar ainda mais em favor do seu reino aquilo que nós ofertamos voluntariamente. Tá? Isso, para mim, está muito claro nesse texto. O que deixa pelo evangelista Lucas transparecer aqui é que as nossas ofertas nunca estão em segredo, desde a minha oração, diz assim, Senhor, me ajuda, né, a ser fiel ao teu serviço, a me colocar como um sacrifício vivo na tua presença. Deus vai te fazer e vai te surpreender. Muito mais, como a gente viu nas outras historinhas que nós trouxemos, as histórias bíblicas. Né? Como Jesus viu e deu atenção e um destaque daquela oferta da viúva pobre. Eram 2 moedinhas, mas ela estava com a motivação correta. E fez com alegria. E nós falamos sobre voluntariedade lá. Ela nem precisava fazer isso porque ela era isenta, conforme as leis da época. Mas ela foi. Porque ela reconhecia a providência, ela reconhecia, né, o cuidado de Deus, e ela foi. E Jesus viu, e ele deu destaque. Então aqui também o Espírito Santo mobiliza, mas ainda dentro de nós precisamos estar alertas com a questão da velha natureza. Não sei se alguém quer falar algum ponto aqui. Já tinha escutado a história, tinha visto essa história, gostaria de fazer um complemento, algum comentário?
Se não, então eu vou avançar. Mais uma historinha. Pois não. Para mim foi só essa perspectiva que o senhor trouxe, que eu não conhecia essa perspectiva, de que Deus tinha essa perspectiva que o senhor fez, essa comparação do valor, né? Que eles não se prenderam ao valor que foi dado, né? Pelo comprador. Ou seja, essa perspectiva para mim foi nova. Eu nunca tinha olhado por esse ângulo, não. Achei muito interessante essa questão, como o senhor disse, como Deus multiplicou, né? Aumentou aquele investimento que estava sendo feito, né? Que seria feito por eles. Deus fez crescer, ou seja, Deus utilizaria, vamos dizer assim, entre aspas, precisaria daquela importância na igreja. E eles quiseram, na verdade, se apropriar. Ou seja, se Deus não estivesse naquele negócio, eles iam conseguir os 50 mil deles lá. Né? Às vezes acabaram crescendo nos olhos. Achei essa perspectiva interessante, eu não conhecia essa visão. Sim, eu atomo, senhor Francisco, então, a partir, né, fazendo esse comparativo do final do capítulo 4 com o capítulo 5, porque ele entra meio, assim, fica uma história meio vaga aqui. Né? Eles ofertaram e aí, no meio do caminho, cortaram. Mas por quê? Né? O que aconteceu? É porque o valor excedeu. Né? E a gente vê como Deus é capaz de multiplicar, nos surpreender, no sentido de, nós já falamos isso em outros momentos, né? Como Deus utiliza até mesmo um ímpio, né? Para, em colaboração com o trabalho do seu reino, trabalhar para a expansão da igreja. Né? Se eu coloco, de novo, né? Meu pai conta essa historinha da senhorinha que foi ofertar para a igreja numa festa da colheita, né? Não sei se é real, mas é uma história do meu pai, de que a senhorinha foi ofertar, ela produzia laranjas, né? Ela falou assim, olha, eu vou ofertar as minhas laranjas, né? Cada um pode sentar, eu descasco a laranja, entrego a laranja, né? Cada irmão que quiser vai pagar, sei lá, 10 centavos só pelas sementes da laranja. Dou a laranja descascada, né? Pô, você vai pegar a laranja descascada, eu quero essa. Ela descasca, entrega a laranja, né? Corta a laranja, entrega na mão. Você vai ofertar pela laranja só, né, o que ela tiver né, pelas sementes. Né? E aí tinha uns que davam sorte de não ter semente. E aí tinha outros que tinham lá 10, 15 sementes. Né? Aí vai falar assim, se fosse do coração de Ananias, ia engolir a semente toda, né? Para não devolver nenhuma. Né? Então, assim, é capaz de multiplicar por coisas simples, por coisas assim. A minha oferta não tem nada, eu posso dar uma laranja. Tá? Faz a laranja com alegria. Né? E Deus vai colocar alguém que vai vir pela sua criatividade. Gostei da tua ideia, minha irmã, vou colaborar contigo, né? Eu vou pagar os 10 centavos pela laranja. Vamos lá, espero que eu ache uma laranja que não tenha, né? Mas se tiver, vou chupar 2. Se tiver pouca semente, eu chupo 2, 3 laranjas. Estou fazendo, estou brincando, estou alegre, estou fazendo de novo, né? Tudo é na alegria, movido pelo Espírito Santo. Né? E até mesmo uma pessoa de fora da igreja, se ele se interessa por aquilo que você tem, ele precisa, fala assim, Senhor, isso é para o teu reino. Então faça, né? Sem coerção, voluntário, livre, né? Diante do Pai. E Deus dali para frente, Ele multiplica, né? Ele surpreende. São essas histórias que nós temos acumulado aí ao longo da nossa caminhada. Né? E eu gosto de olhar essa história dessa perspectiva do velho homem que continua em nós, muitas vezes tentando nos manipular, nos induzir ao erro, achando de que quando eu faço uma oferta, ou quando eu faço um voto, é com a instituição que eu estou lidando, é com o pregador que eu estou lidando. Não vou ofertar não, porque eu não gosto da cara do pastor, né? Não gosto do jeito dele falar. Né? Então, não, esquece, ele é só uma ferramenta no meio do caminho que talvez, e porque é humano, ele pode estar ali com algumas precisando de aprimoramento. Né? Se é uma ferramenta melhor, ajuda. Né? Ajuda ele. O pastor fala meio gaguejando. Então, ajuda alguém, junta com mais 5, paga uma aula de oratória para o pastor. Né? O pastor às vezes falta texto grego. Paga um incentivo, faz um mestrado, pastor, aprofunda em língua antiga. Vai preparar cada um de nós. Né? Eu estou contribuindo. Seja no incentivo, pastor, me dê uma escorregada. Vamos conversar? Né? Pastor, olha, pega nesse serviço aqui, que o senhor gosta, o que o senhor precisa é disso, falar de palavra. Nós vamos cuidar da administração do templo. Assim vai. Colaboração. O tempo
todo, né? Não somos adversários uns dos outros, né? Obrigado por ter levantado, então, esse aspecto aí que o senhor não tinha se dado conta desse olhar, né, nessa história bíblica, né? Então, aqui olhando, Deus nos dá tudo o que temos e Ele quer receber tudo de volta como oferta alegre, espontânea, carregada de gratidão pelas bênçãos recebidas e confiança na providência diante das nossas necessidades. Lembremos, irmãos, quando nós falamos que Deus quer de fato tudo de volta, é porque tudo na minha vida não se resume ao trabalho da igreja, mas toda a minha existência, tá? Família, educação, lazer, saúde, desenvolvimento, previdência e também as oportunidades de ter a palavra perto de mim, como nós falamos esse fim de semana no culto. Tá? Irmãos que têm igreja a 600 quilômetros, 400 quilômetros de nós temos uma igreja a 10, 20, talvez, quilômetros aqui de perto de nós. Né? Dá para ir de ônibus, tranquilo. Né? Lutero disse, há um belo acordo entre fé e boas obras. Não obstante seja a fé sozinha que assimila as bênçãos, sem as obras, apesar disso, a fé nunca está sozinha, né? Corroborando o que vocês já colocaram antes. E chegando aqui mais um ponto, né? As nossas mãos farão de acordo com o que está em nosso coração. Aqui nós voltamos ao tema anterior. Né? Aonde está assentada a tua fé? É em si mesmo? Né? É na sua ancestralidade? É na sua capacidade, digamos, de fazer as coisas acontecerem ao seu modo? E se não for do jeito que eu quero, também não faço? Né? É importante a gente botar a mão na consciência. Tá? Se o meu coração está assentado em Cristo e eu sei que o Espírito Santo move em mim toda a minha escolha em direção à divulgação do Evangelho, poxa, as minhas mãos vão trabalhar nesse sentido. Né? E eu verei as obras que o Senhor opera através de mim. Outra historinha que eu trouxe aqui para finalizar é essa história que Paulo conta aos cristãos, sobre os cristãos lá da Macedônia. Né? 2 Coríntios 8, 1 a 7. A mobilização dos macedônios para a oferta voluntária. É importante destacar o aspecto histórico, né, que houve um período em que a igreja de Jerusalém ela tinha recursos, né, bancava a viagem dos missionários, mas ela passou por uma crise financeira, um problema de colheita, né, uma situação de precisar de recursos de fora. Né? E, nesse sentido, o apóstolo Paulo e outros missionários que estavam pela igreja na Macedônia, que ali, né, é o bracinho lá da Europa, esses irmãos de lá, sabendo da necessidade da igreja palestina, se mobilizaram para ofertar, para ajudar. E é interessante o que Paulo fala nesse texto. Deixa eu me colocar numa posição aqui melhor. Aqui, eu acho. Essa é melhor, não atrapalha vocês. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Paulo está escrevendo isso para os cristãos de Corinto. Tem no intuito de mobilizá-los também nessa colaboração, né, nessa oferta coletiva para ajudar a igreja na Macedônia. Na Palestina. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade. Aqui, né, essa nova tradução, quem tem Almeida aí vai trazer a palavra voluntariedade. Fizeram com coração voluntário. Não houve pressão do apóstolo, não houve pressão da assembleia. Veio deles, né? E aí, com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor. Lembra do que nós ouvimos, né? Na sequência, o apóstolo fala de ofertar a si mesmo, lá o texto de Romanos, né? Como oferta
voluntária, sacrifício vivo, né, dedicado ao Senhor. Então ele vai dizer, eles se deram também, depois de se ofertarem ao Senhor, ou seja, primeiro eu me coloco diante de Deus, Senhor, está aqui a minha vida, usa. Né? Se me põe na igreja, quem são os meus líderes? E agora eu vou trabalhar em concordância com a minha liderança. Nesse aspecto, irmãos, a Igreja Luterana, nossas congregações, tem um caráter que eu acho, sim, fantástico dentro dessa caminhada democrática. Todos nós, enquanto membros, temos direito a voto e voz, né? De tanto buscarmos as informações de como está sendo gerido, quanto também, em caso de crítica, quanto colaboração de novas ideias. Né? Os planejamentos, por exemplo, 2022, tem coisas aí chegando, novo planejamento da igreja, passa pelas congregações, ou seja, passa por cada um dos membros. Né? O quanto eu sei, o quanto eu estou a par disso e o quanto eu quero colaborar com essa caminhada, com essa direção que a igreja está tomando. Né? Então, também isso estava presente lá. De primeiro me ofertar ao Senhor, depois com a liderança, o grupo dos meus irmãos na fé, para onde nós queremos ir juntos. Né? Por isso que é sínodo, vai junto. Versículo 6. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostram que, em tudo, são mais ricos do que os outros, na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E nesse novo serviço de amor, queremos também que façam mais do que os outros. Né? O apóstolo Paulo buscando aqui mobilizar a igreja de Corinto a olhar, né, o bom exemplo, ou a boa motivação, né, dos cristãos da Macedônia, que, assim, olha, eu não sei se é muita coisa, mas a minha vida está à disposição do Senhor. Se eu posso ajudar a igreja lá na Judéia, ainda que eu seja uma missão nova, eu vou fazer. Né? Aí ele agora está mexendo com a igreja de Corinto, porque é uma igreja muito maior. Irmãos, né? Vejam, o Espírito que opera lá é o mesmo que opera com vocês. Portanto, né, e aí a gente vai ver a sequência do texto, deixem de relutar, de serem birrentos. A gente sabe da briga que tinha, constantes problemas e dificuldades que havia na igreja de Corinto. Né? Mas Paulo está trazendo esse exemplo aqui dos cristãos da Macedônia como pessoas que se colocaram à disposição do Evangelho e ofertaram em voluntariedade. O Espírito move, age. Tá? Deixa eu ver, o que mais temos? O que mais temos aqui? 2 Coríntios, aí sim, vem aquele versículo que nós temos em nosso momento de oferta. Né? Na sequência do capítulo 8 e 9, ele continuando agora a mobilizar a igreja, ele chega a esse ponto de dizer que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Está aqui a voluntariedade. Está aqui a liberdade. Né? Não com tristeza nem por obrigação. Deus ama a quem dá com alegria. Tá? Então, para mim, assim, é um texto que nós olhamos por muitas vezes e colocamos assim, ó, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Tá, eu resolvi no meu coração fazer isso. Tá? Mas seu coração está assentado aonde? É esse exame de consciência primeiro que eu preciso fazer. Tá? Não com tristeza, assim, nossa, vai me pesar tanto, né? Vai me faltar isso, tal, vai me pesar. Não. E nem por obrigação, não é por coerção, não é por lei divina. Não é por lei humana. Né? Entendendo que Deus tantas coisas nos dá e até mesmo nos sustenta com o Espírito, é esse mesmo Espírito que me move a ofertar a minha vida, o meu tempo, os meus dons com alegria. Também para a divulgação do Evangelho. Que a oferta não se limita apenas à igreja. A oferta está presente em todas as esferas, instâncias da minha vida. Família, sociedade, né? meu grupo ali, a minha comunidade local, meu bairro, minha cidade, e também a igreja. 3 esferas importantes, distintas, que nós destacamos para o serviço cristão. Deixa eu ver o que mais. Aí vem um aspecto, né? O que faremos? Qual o nosso voto para 2022? Não é uma obrigação,
né, é uma forma de disciplina. A gente traz de novo esse texto, essa devoção, esse estudo, aqui fica guardado, fica disponível, cada um ao seu tempo, refletindo em família, dentro da sua liberdade, né, e se questionando. Olha, Senhor, ajuda que a Ananias e Safira fique fora, né? O que eu posso fazer na liberdade que tu me dá, como Barnabé fez, como os cristãos da Macedônia fizeram, sabendo onde é que está Cristo, ele está presente na minha casa, né? Confiando na tua providência, que não deixou faltar para a viúva, não deixou faltar para ninguém. O Senhor vai abençoar o meu pouquinho, ainda que seja pouquinho aos meus olhos ou aos olhos do vizinho, eu sei que o Senhor pode multiplicar isso em muito, né? Por isso, toma a minha vida nas tuas mãos. Amém? Se vocês, e aí algum outro comentário, chegando já à parte final do nosso estudo, algum outro acréscimo, alguma observação, agora eu abro para vocês. Dona Valéria, depois do seu Bonfim. Por favor, vocês têm a palavra. Fala, Bonfim. Eu pensei que era a Valéria primeiro. Bom, eu gostaria de finalizar esse último tópico que o senhor falou das ofertas, né, no sentido de que entendamos que a oferta, ela não é um tributo, ela não é um imposto, ela é uma contribuição voluntária e uma demonstração de fé e gratidão pelo muito que Deus tem feito em nossas vidas. Então, nós devemos consultar o nosso coração e o nosso coração nos diz como a gente deve ofertar e quando ofertar, e aí a gente executa. Ou seja, a contribuição, a doação para a igreja, para a manutenção e expansão da igreja neste mundo, né, é uma obra que vem do coração, né? Fruto da nossa fé. Porque um dos maiores testemunhos que nós devemos dar é a nossa presença na igreja e a nossa contribuição de todas as formas para a manutenção dela e a expansão dela neste mundo, fortalecendo-a cada vez mais. Em nome do Senhor, que é o Senhor da igreja, Cristo Jesus, tá? Muito obrigado, Sr. José. Valério e Francisco. Bom, pastor, o senhor estava ressaltando bastante, né, a questão da gente não só ofertar, nos ofertar também, né? Então, aqui essa questão de dar com alegria, eu acho que está ligado a isso. Quando a gente dá só o dinheiro, ou seja, não demonstra alegria naquele ato, a gente está dando do que a gente tem, mas não está dando o que a gente é. Quando a gente dá com alegria, contribui com alegria, a gente está dando do que a gente tem e está dando do que a gente é também. Muito bem, muito bem. E a gente lembra isso, ofertar-se ao Senhor, você também não se limita, é importante, ou seja, as congregações têm as suas obrigações, seus deveres, tem, né? Tem sim, mas todo mundo pode, ainda que seja assim, a minha presença, a minha alegria no lugar onde eu estou, eu sempre falo isso, os membros das congregações são pontes, tá? Eles chegam a lugares em que eu, como pastor, não chego. Né? Eles comunicam, compartilham com outras pessoas o que, se dependesse apenas de mim, como pastor, não aconteceria. Né? Por mais dotado que eu fosse de diversidade de dons, que não é o caso. Né? Então, é nessa colaboração. De novo, é o pensamento de rede de arrasto. É uma linha que, entrelaçada com outras, opera grande diferença no mundo. Né? Quando se faz com alegria. Aí o pastor, se o pastor sabe que ele está numa comunidade que as pessoas pegam com alegria, vou dizer do lado de pastor, né? O pastor acorda de manhã, vai dormir de noite, entra segunda, sai segunda, né? Não, pode chegar a exaustão, esse domingo lá eu te falei disso, né? Às vezes a gente quer agir como se fosse anzol também, mas a gente trabalha com mais prazer, assim, de graça, de recompor força.
Porque o que você faz e vê que o outro está respondendo, que o outro também está compreendendo, está se mobilizando para compartilhar, para expandir essa mensagem, né? Isso retroalimenta o próprio pastor, no sentido de querer fazer mais e melhor aquilo que ele já vem trazendo para a congregação, né? Então, às vezes, assim, nossa congregação não tem grandes posses, mas tem gente com energia, com vontade, com criatividade. Uou, coisa, né, desenvolve, né? Ou seja, todos a partir da fé, motivados pela alegria que o Espírito Santo dá no coração, né? Não se sentir constrangido, eu sou pequenininho, né? Eu não tenho posses, né? Só o Zé, o Chico lá que tem posses, que são... Não. Faz com alegria o seu pouquinho. E você não é pequenininho, porque por menor que seja a nossa contribuição na igreja, que eu digo, a minha presença, bem como o senhor trouxe, senhor Francisco, a minha presença, né, na igreja e a presença da igreja fora do templo, né? Isso é visto pelo Senhor. Né? Isso não é deixado, digamos, ao esquecimento do Senhor. Lembro de novo, a oferta da viúva pobre, né? Serviu de exemplo, constrangimento para muitos que estavam ali, porque vinham pela obrigação, vinham pela obrigação da lei, pela ideia de assim, cumprir minha tarefa, não me incomodem mais, né? Já fiz aqui a minha parte, né? E ele falou assim, olha aquela mulher lá, olha a alegria, né? Mais do que todos aqui. Então é nesse sentido, né? Meu colega Richard, fala, Valéria, pode falar. É só complementando o que o senhor estava falando sobre se ofertar, né? O Francisco também comentou. Esse dia até comprei um livro com o senhor lá na igreja, falando sobre a comunidade como Jesus... Comunidade com o jeito de Jesus. Eu não lembro. Com o jeito de Jesus, tá lá embaixo, eu tô começando a ler. E eu comprei ele porque eu gostei do tema e eu tenho certa dificuldade, muitas vezes, a diaconia, não assim, não o posto na igreja, mas de se doar. Porque é fácil você se doar para uma pessoa que é boa, uma pessoa que retribui. Agora a dificuldade é se doar para uma pessoa que às vezes é dura, uma pessoa que às vezes te machuca, te fere. E eu gostei do tema e queria muito ler sobre isso, né? E ele é bem didático, ele é bem pedagógico, né? Ele fala sobre a diaconia mesmo. Só que a minha atração por ele é em relação à comunidade mesmo. O senhor até comentou de como que eu, como pessoa, membro da igreja, eu vou ser como vizinha, eu vou ser como uma pessoa do bairro, qual o testemunho que eu vou dar, como que eu vou me ofertar em relação a isso, dando testemunho de Cristo, né? Então, lógico que é importante a oferta na igreja, como o irmão falou, sobre manter a igreja. Eu até sou muito amiga da palavra dízimo. Eu acho muito importante, né? E só que nos ofertar é algo que alegra muito o coração de Deus, né? A gente se ofertar, a gente dá o que a gente faz, o que a gente pode fazer para alguém, né? Isso é muito importante também, muito, muito caro, né? Isso. Muito obrigado pela contribuição e por trazer, né, à tona esse livro. A Comunidade com o Jeito de Jesus foi, de certa maneira, atualizado e serviu de base para um livro mais recente, né? Eu até estou trabalhando ele para a gente usar no curso de diaconia da congregação, né, para o próximo ano, A Igreja em Movimento. Né? A Igreja em Movimento é um livro que foi editado mais recentemente, editado porque assim são vários colaboradores, né? A partir do livro A Igreja com o Jeito de Jesus, a Comunidade com o Jeito de Jesus. Richard, últimas palavras, últimas ponderações? Últimas de hoje? Não, só gostei muito da fala da Valéria agora, e me lembrou um termo que a gente muito usa, que é o culto diário, que a nossa vida como cristão, a gente relega sempre ao momento cultico ali do domingo ou do sábado, daquele momento.
mas a nossa vida como um todo, no dia a dia, é um culto a Deus nesse sentido, né? Que nós estamos também ofertando quando nós retribuímos ou nós agradecemos a Deus fazendo isso, né? Demonstrando o amor ao nosso próximo, tendo paciência com aqueles que tiram a nossa paciência, mas que também são filhos de Deus, igualmente carecem do amor de Cristo. Então, eu termino também lembrando o culto diário também é uma vida de oferta a Deus, né? Sim. Muito obrigado. Bom, então chegamos aqui. Mais alguém tem algum outro ponto a colocar? Alessandra, Dona Rosária já havia caído, né? Alguém mais? Não? Então chegamos ao momento aqui de agradecer ao nosso Deus, falar com Ele em oração. Lembramos aí os trabalhos que estão acontecendo. Mais uma vez, né, pela presença do Richards aqui, conte conosco, com o nosso distrito, com os nossos recursos aqui, no que pudermos auxiliar a você, né, no início do seu trabalho lá em Itinga, né? Entrar em contato lá com a Jacirene, você lembra, né, dela, tentar ver se está próxima lá de você, e que Deus também continue abençoando os trabalhos nossos aqui, a nossa mordomia, os nossos planejamentos, segundo a vontade do Senhor aqui no Rio de Janeiro. Algum outro pedido? Agradecimento? Não? Pastor? Sim. Alô? Sim. Eu gostaria de agradecer a Deus pela mudança do imóvel que o filho estava lá, o Célio. Uhum. Ele mudou de um imóvel para outro com uma diferença substancial de preço. Que beleza. Ficou melhor acolhido e com um custo consideravelmente menor. Isso eu atribuo ao poder de Deus que está agindo na vida dele, de todos nós, tá? Amém. Obrigado. Agradeço. Oramos então ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Em todos os nossos planos no início deste ano, Tu nos surpreendeu em muitas vezes, Senhor, porque as nossas ações, porque a nossa pregação, porque a nossa vida refletiu Cristo Jesus em lugares e para pessoas que talvez nós não pensássemos que iríamos atingir. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque quem nos sustenta nesta caminhada a cumprir as obras do caminho, daqueles que compartilham Cristo com outros, daqueles que laboram, Senhor Deus, com as suas vidas para que esta mensagem permaneça viva e efetiva na vida dos ouvintes para a salvação e a alegria deles, é o Teu Espírito. Nós suplicamos que esse Espírito nos mantenha conectados no verdadeiro propósito de sermos e permanecermos como igreja no mundo, que é comunicar Cristo, seja para a criança pequenina, seja, Senhor Deus, para o doutor, o professor, seja, Senhor Deus, nas comunidades mais simples e pobres, como também, Senhor, para os redutos de pessoas com grande condição aquisitiva, que pela sua condição de estarem ricos, muitas vezes estão reclusos, reprimidos, achando que o mundo inteiro quer tomar as coisas deles, mas quando, Senhor, nós entendemos que a Tua palavra é o maior tesouro que nós podemos ter nessa vida, Senhor Deus, tudo que somos, tudo que temos, se torna leve aos Teus olhos, aos Teus pés. Senhor Deus, abençoe, portanto, a nossa caminhada como igreja cristã, como comunidade aqui em Campo Grande, em Duque de Caxias, Campos Elíseos, em Itinga, Senhor, onde Tu já estás e aguardando o Teu servo, nosso irmão, nosso colega Richards, para chegar lá no próximo ano também, com alegria, depositar os seus dons aos Teus pés, para que Tu multiplique diante dos seus olhos, Senhor, a obra maravilhosa que tem em Cristo Jesus. Nós Te damos graças e louvor, Senhor Deus, porque também nos surpreendes com a gestão dos recursos, no cuidado com os nossos familiares, na extensão desse socorro, dessa ajuda aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de rua, de trabalho. Enfim, Senhor Deus,
de maneira diversa, tem multiplicado os nossos dons, o nosso tempo, a nossa criatividade, na medida que, quanto mais compartilhamos, mais crescemos juntos uns com os outros. Nós queremos suplicar que nos acompanhe para que, no dia em que vieres a este mundo de novo, manifesto visivelmente a todos os olhos, nós estejamos, Senhor, entre os salvos e com muitos outros agarrados, atrelados a nós, na presença de Cristo e sustentados pelo Teu Santo Espírito. E é em nome dele que nós também nos despedimos nesta noite. Por Cristo que nos tem ensinado com grande alegria a dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aos nossos irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês mais uma vez por esse encontro. Deixa eu só fechar aqui.